eu tenho um tubo que eu tenho 3 líquidos com densidades diferentes, que são materiais diferentes, DA, DB e DC, e eles estão em um tubo em forma de U. Esse tubo é aberto, ok? Líquidos que são immiscíveis eles não se misturam, mas uma coisa é certa: quem é mais denso desce, quem é menos denso sobe. Então, de cara aqui eu já tenho ideia de quem é o mais denso. Quem é o mais denso? É o B. Beleza? Esse tipo de problema na 37, normalmente ele vai fazer o seguinte: ele vai te dar a densidade dos 2 líquidos, vai te pedir a densidade de um terceiro. Ou ele vai te dar as densidades e vai te pedir o tamanho dos líquidos. Tá? Então, veja se você consegue entender o que eu vou falar aqui agora. Se eu usar o princípio de Steve, o princípio de Steve diz que se 2 pontos estão no mesmo líquido, e se esses 2 pontos estão na mesma linha, vão estar com a mesma pressão. Então, se eu pego o desenho ali, nesse desenho aí da 37, essa linhazinha aqui não apareceu não, está tracejado. Vê se você coloca na questão 37 aí. Vou chamar esse ponto aqui de X e esse ponto aqui de Y, tudo bem? O ponto X e o ponto Y estão no mesmo líquido. Ah, professor, o ponto Y está na divisão entre o líquido B e o líquido C. Tá, ele está 1/pentésimo do culenésimo abaixo do C. Pronto, tá? Despreza que ele está na interface. Está no mesmo líquido, tudo bem? Porque pelo teorema de Steve tem que estar no mesmo líquido, tá? Então, em vez de botar aqui na linha, eu fiz um pouquinho abaixo, só um pouquinho. Pentélésimo, culenésimo. Agora, os 2 pontos estão na mesma linha. Se estão na mesma linha, eles têm o quê? A mesma pressão. E de acordo com o princípio de Steve, se não existir variação, se não existir variação de altura, se a variação de altura é 0, a variação de pressão é? Todo mundo concorda? Então, a pressão em X, ela tem que ser igual à pressão em Y. Quem vai realizar, quem vai fazer pressão em X? O líquido B e esse líquido aqui. Esse ponto, ele não vai subir nem vai descer, não é isso? Beleza? A pressão vai ser igual, a força vai ser igual. Então, se eu analisar essa pressão que está aqui em cima, essa pressão que está aqui em cima tem que ser igual à pressão que está aqui em... Porque se tivesse diferença de pressão, ele... Se eu tenho um líquido aqui e eu aumento a pressão aqui, o líquido vai para onde tem menos pressão. Se o líquido está parado, é porque ele está submetido às mesmas pressões. Tudo bem? Esse ponto X, eu tenho uma pressão descendo, não tem? Esse ponto Y, eu também tenho a pressão do mesmo líquido, não tenho? Mas tem a pressão que está sendo atuada aqui também. Então, se eu for calcular a pressão no ponto X, como ficaria a pressão no ponto X? Pressão atmosférica, porque todo mundo já ganha isso de graça, mais densidade de ar, gravidade, altura de ar. Beleza? É só o ar e a pressão atmosférica que está fazendo pressão aqui? Não, tem essa coluna aqui do B. Então, ó, densidade de B, gravidade, altura de B. Isso vai ser igual a? PATM. A mesma pressão que tem X tem que ser a pressão que tem em Y. Então vai ser pressão atmosférica, porque o tubo está aberto. Se o tubo tivesse fechado, não teria pressão atmosférica. Pressão atmosférica mais DCGHC. É uma soma. Se eu pegar essa pressão atmosférica e jogar para lá, vai ficar negativo. Positivo, negativo, corta, vai zerar, né? Então, ó, zerou. Aí vai ficar DA, HA, vezes G, mais DB, HB, vezes G, igual
DC, HC vezes G. G está em todas as parcelas. Posso cortar, não posso? Aí vai ficar o quê? A densidade de A vezes a altura de A, grandezas inversamente proporcionais, mais a densidade de B vezes a altura de B é igual à densidade de C, a altura de C. Beleza? Ele me disse o valor da densidade de A na questão 0,4 0,4. 0,4 o quê? gramas por centímetro cúbico. Gramas por centímetro cúbico. Altura de A 9 centímetros. Mais a densidade de B, o que eu quero saber. Altura de B 4 centímetros. Densidade de C 2,5 5 sobre 2, né? Gramas por centímetro cúbico. Quanto vale a altura de C? 6. 6 centímetros. Agora, fazer a conta, né? Primeiro, centímetro de todas as parcelas eu corto. 6 por 2, 3. 3 vezes 5, 15. 9 vezes 0,4, 3,6. 3,6 gramas por centímetro cúbico, mais densidade de B, igual a 4, deu 4 aí, né? 15. Ah, faltou 4. Perfeito, perfeito. Igual a 15, né? 15. O que eu faço? Jogo para o outro lado. 15 menos 3,6. 12,4 12? 11,4 11 ou 12? 11. Então a densidade de B, 11,4 dividido por 4. O que é 11,4 dividido por 4? dividido por 3? É mais do que 2,50? É. Por quê? É porque 2,50 é exato, é 10 dividido por 4. Não é por isso. 2,50 Não, porque é o é de a C. densidade de C. Ou seria o de C ou a D. Né? Ele tem que ser maior que 2,50. Concorda que na hora de fazer toda essa conta, se você não entendeu porra nenhuma, uma coisa é certa, ou é a letra C ou é a letra D. Entenderam? Beleza? Mas, Gabriel, me explica por que tem que ser maior. Não entendi, não peguei. O que tem que ser maior? Que a densidade Porque tudo que é que mais tem. denso, desce. Ah, é. Como o B está aqui embaixo, é porque o B é mais denso que A ou C. Se seja 2,50, a densidade de B tem que ser maior. É isso que eu estava falando. Não entendi nada. Então vamos lá, para a teoria. Meu irmão, ajuda a velhinha a atravessar a rua, sai com mulher feia, come feio. Vai passar, cara. Então, aí, você vai longe. Porque só sabendo que é mais denso desce, você já consegue ter 50% de chance de acertar. Eu queria ensinar para vocês duas coisas aqui que já vai dar 40. E o restante é bem fácil. Vocês vão ver que é fácil. Então, ó, chave, entender aquilo lá. Pô, faz a 20. Olha para cá, por favor. Quanto vale a pressão hidrostática? Questão 18. Quanto é que vale a pressão hidrostática? DG, altura. Hidrostático? É. ADM. DGH. A pressão total é DGH mais a pressão atmosférica. Tudo bem? Então, pressão hidrostática é a pressão que o líquido exerce na pessoa. Não é isso? Pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce na pessoa. Tá? Se eu calcular a pressão hidrostática para a água, qual é a densidade da água? Ele sempre vai dizer para você que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Mas você nunca vai poder botar 1 grama por centímetro cúbico aqui, porque você vai ter que encontrar os valores do sistema internacional e você tem que lembrar que o valor de densidade do sistema internacional é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Vezes a gravidade vale 10. O que é esse H? É a altura. A profundidade. Quando você está mergulhando, você tem como mexer na densidade do líquido? Não. Tem? Não. Você tem como mexer na gravidade? Não. Então, pressão
Pressão hidrostática está relacionada com que princípio? Pressão hidrostática está relacionada com que princípio? Princípio de Steve. E o princípio de Steve está relacionado com o princípio dos vasos constantes. Olha que coisa interessante. Olha como é que a coisa se relaciona. Você concorda comigo que DG vai ser uma constante? É ou não é? Se isso vai ser constante, o que você pode dizer sobre a pressão hidrostática e a altura? São diretamente proporcionais. Quanto mais profundo eu mergulho, maior vai ser a pressão hidrostática. Não é? Inclusive, a gente olhando para cá, percebe que isso aqui é uma constante, não é uma constante? Sim. Se eu quiser construir um gráfico, pressão hidrostática, por altura, isso vai ficar uma coisa assim, né? Isso aqui é o gráfico de Y constante vezes X, né? Diretamente proporcional. Beleza? Todos viram aqui? Olha, eu posso escrever assim: pressão hidrostática é constante vezes H. Dúvidas? Então o que é pressão hidrostática? Diretamente. É KH. E KH onde? KH onde? No vaso. O princípio de Steve é o princípio do KH. KH nos vasos comunicantes, entenderam? Entendeu não? O que acontece? Esse K é constante. Em vez de escrever, você botei um K para falar KH. Entendeu? Aqui se fala assim: desvende o enigma. Desvende o enigma. Aí o enigma era: cagar no canto é arriscado. Tira disso. Meu Deus. Como é que o ser humano se presta uma porra dessa? Olha só. Se você vê a proporcionalidade, existe uma proporcionalidade entre a altura e a pressão. Então é isso que você guarda agora. Se eu fizer uma profundidade, um H de 10 metros, olha como é que vai ficar isso aqui. 10 a terceira, 10 vezes 10. Isso vai dar quanto? 10 a quinta Pascal. Entendeu? Então, se eu estou na superfície de um lago, já tenho de graça quem? Um ATM. E vale quanto ATM? 10 a quinta Pascal. Mas quando eu mergulho 10 metros, quanto vai ser a minha pressão total? 2 ATMs. Por que 2? 1 do ar mais 1 hidrostático. Se eu mergulhar mais 10 metros, peraí, se é mais 10 metros, aqui passa a ser 20. 20 é só multiplicar por 2. Então é só multiplicar por 2. E aí a pressão aqui passa a ser 3 ATMs. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que você mergulha 10 metros, aumenta em 1 ATM a sua pressão. Estou na beira do mar. Qual a pressão em mim? 1 ATM. 1 ATM. Mergulhei 10 metros. Qual a pressão que eu estou suportando? 2. Mergulhei 20 metros. Qual a pressão que eu estou suportando? 3. 20. Deixa eu ver. 20. 3. Cada 10 metros de água corresponde a 1 ATM. E você vai ganhar mais um de graça. Mergulhei 200 metros. Mergulhei 200 metros. 20. Quantos ATMs eu ganhei? Eu ganhei 20 ATMs. Mais um atmosférico, 21. Aqui não tem a resposta 21, aí só tem a resposta 20, aproximado. Ok? Certinho deveria ser 21. Entenderam isso?
Quê? 10. A cada. Pegar o relógio aqui. O relógio aqui está dizendo que resiste a 100 metros de profundidade. Se esse relógio resiste a 100 metros de profundidade, qual a pressão que ele suporta antes de estragar? 11 até. 11 atm. 11 atm. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, provavelmente ninguém vai entender direito o que eu vou falar. Mas eu preciso falar, tá? Se não tiver entendendo, não fique se cobrando muito não. Pode explorar. A pior situação para o mergulho são os primeiros 10 metros. Por quê? Nos primeiros 10 metros, a tua pressão dobra. A pressão que tu está suportando é 1. Depois de 10 metros, a tua pressão vai ser 2. Dobrou. Quando você passa de 10 metros para 20 metros de profundidade, veja só, em 10 metros você tem que estar submetido a 2 atm. Quando você vai para 20 metros, você vai para 3. Não dobrou. Porque se tivesse sobrado, a tua pressão teria ido para 4. Entendeu? Ele aumentou 1, ele aumentou metade do que eu estou suportando. Né? Aumentou em metade agora o que eu estou suportando. Então, cada vez que você vai descendo, o que o teu ouvido sente de porrada já não é tanto quanto nos primeiros 10 metros de mergulho. Entenderam? Os primeiros 10 metros de mergulho são realmente complicados, porque o teu aparelho ele tem que aprender e rápido a aumentar a pressão, por isso você tem que fazer manobras de valsalva para poder mandar ar para dentro. Essa manobra aí. Como se calcula a pressão hidrostática? DG. DG é uma constante de H, né? H do lado. H. DGH. Quanto fala a densidade? 10 a terceira quilograma cúbico. Quanto fala a gravidade? Tá, mas tá aqui que eu preciso. Quanto vale a altitude? É 5, né? Isso é triângulo egípcio. Isso aqui é 30, aqui é 90, isso pode ser o quê? E o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é 5. metade da hipotenusa. Então o que vai ser? 5. Ou seja, a gente fez tudo certo, não é mesmo, pô. Só aquele ali foi mais rápido, a gente só ia para. Vê se você concorda comigo. 5 vezes 10 a quarta Tu joga meio Pascal. Hã? Pô, 5 vezes 10 a quarta Pascal. Eu quero a resposta em quê? Vale. Bar. Eu quero a resposta aí? Bar. Bar, né? Quanto é que vale um bar? Eu sei que 1 Pascal é 10 bar. É, por que ele jogou o Pascal? Não, por que ele jogou o Pascal? Aquilo mesmo, né? Caralho. Caralho. Foi? Foi? Agora que jogo que você jogou direto aí o 10 a terceira quilômetro. 10 a terceira com 10 a quarta. Sim, mas por que você jogou direto aí? Que na forma de te dá 0,8 gramas centímetros cúbicos. Ai, cara, então tá errado. Porque não é. Tá errado, vai. Tá certo. Eu errei aqui. É feito bagulho que calculado em parte, né? Obrigado, amigo. 0,8 vezes 10 a terceira quilogramas metro cúbico vezes 10 metros por segundo ao quadrado vezes 5 metros. Não é isso? Beleza? Aí vai dar aqui
Pressão hidrostática, 5 vezes 0,8, 4. 4 vezes 10 a quarta ligando. Pascal. Agora eu quero transformar isso em bária. E aí, certinho. 4 vezes 10 a quarta. 10 bar. Pressão hidrostática, que não está levando em consideração a pressão atmosférica. Ele está dizendo isso. Tinha achado. Ok? B. Gabriel, por que esse lance aí faz novo? 10 a quinta Pascal é igual a 1 megabar. 10 a sexta barra. Puta barra. Hã? Vamos escrever assim, ó. 10 a quinta Pascal é igual a 10 a quinta vezes 10. E 10 a sexta é 10 a quinta vezes 10. Corta aqui. Pascal é igual a 10 bar. Ah, tá. Não é? Acha que é? Não, obrigada. Professor, já que você não tem 5 metros dele? Da 1 a 18. Ah, qual deveria ser certinho? 21. Aí ontem eu fiz uma questão para um rapaz lá da ilha, e ele falou exatamente o seguinte: me viu com essa questão, só que não era essa aqui, não, era parecidíssima com essa. E a resposta estava 22. Pô, não entendi por que deu 22. Lembra, a densidade eu botei aqui como 1, não foi? Normalmente é 1. Só que no problema eu quero te botar. Considere a densidade do líquido 1,05. Aí esse 0,5 do final, no final das contas, fazia aparecer mais uma TM. Questão de quê? Da especialista. Vou trazer ela para a gente fazer. Tá? Eu falei, pô, cara, é igualzinha aquela. 19. O equilíbrio de líquido em sistema de vasos comunicantes pode ser considerado a aplicação do princípio de Steve Wonder. 20. Dúvidas na 20? Dúvidas? Planeta. Bola. Bola. Entenderam? Sim. 21. A pressão exercida num ponto interno de um líquido dentro de um recipiente em equilíbrio não depende. Não depende da área, da forma geométrica do recipiente. É DGH. Ninguém falou em área aí. DGH. 22. Alguns pedreiros utilizam um pedaço de tubo ou mangueira preenchido com água para verificar os níveis ou alturas da superfície que estão realizando as suas obras. Pode-se dizer, portanto, que isto é uma aplicação prática. Isso é bem legal. O cara pega uma mangueira, coloca água e para ver se o muro está na mesma linha, ele compara a água na mangueira e a água na outra. Por quê? Como a mangueira está aberta e é o mesmo líquido, não são líquidos diferentes, né? Vai ficar na mesma linha. O princípio de vasos comunicantes. Então ele vem aqui assim e compara. Se a coluna que estiver em cima, compara está errado, concorda? Se as duas linhas estiverem certinhas, aí a parede está nivelada bonitinho. Eu tenho que trazer, agora nem a gente falar, ainda mais nesse horário, eu vou trazer um tubinho transparente, a gente bota água e vem aqui na hora certinho. Dá pra ver, deixa isso aí. Isso eu tenho em casa, cara. O que mais? 23. A diferença de pressão entre dois pontos de uma mesma massa líquida sobre a ação da gravidade é igual ao produto da massa específica pela Gravidade local, pela diferença de altura entre os pontos considerados. PGH. Só que o que o cara fez aqui na 23? Ele te disse já o quê? A densidade ele separou. Ele está já botando é igual ao produto da massa específica é a gravidade, variação de pressão, produto da massa específica vezes gravidade vezes variação de altura. 24 é basicamente igual a isso aqui, né? Pressão hidrostática, DGH. A pressão ali vai depender da variação de profundidade, então é a variação de Hzão menos Hzinho, letra D. 25 e 26. E aí a gente para. Vasos comunicantes, líquidos não miscíveis, em vasos comunicantes, líquidos não miscíveis e de densidades diferentes, apresentam
níveis Não se mistura. Se tem densidades diferentes, quem tiver a maior densidade, aqui tem a menor. Quem tiver a maior densidade tem que ter a menor coluna. Quem tiver a menor densidade tem que ter a maior coluna, para manter a igualdade. Então, a altura é inversamente proporcionais às suas densidades. C. 26. Nos vasos comunicantes, para que tenhamos líquidos em alturas diferentes, devemos ter Líquidos imissíveis de densidade diferente. líquidos emissíveis de densidade diferente. É a mesma pergunta de cima, só que ele trocou de posição. Ok? Pessoal, só a última coisa, porque me desculpe, mas hoje realmente estou cansado, vocês perceberam, né? Até para falar também, vou dar uma resposta sobre a aula de sábado.